a presença aqui do Dr. Denner Lisotti Reck, ele que é médico geriatra, vamos falar sobre muitas coisas. E eu disse o seguinte, Dr. Denner, logo às 9 da manhã, quando eu entro no ar aqui, anunciei a tua presença, eu disse, queria ter sabido tudo isso quando eu tinha 20 anos. Porque geriatria a gente tem que começar a trabalhar aos 20 anos e não aos 80, 90, quando a gente já está dando tchau aqui para nossa existência. Bom dia, bem-vindo, bom retorno aqui no Persona. Obrigado, Lisete, bom dia, muito obrigado pelo convite, por novamente estar aqui, esse programa que é tão gostoso de ouvir, né? Ele aquece o nosso coração nesses dias de outono. É bom. Muito obrigado. É bom, a gente que adora receber vocês aqui. E interessante que eu lembro que a primeira vez, imagina, o Persona tem 28 anos já. E eu fiz durante 5 anos o Viva Saúde, também na UX TV, então sempre muito conectada com esta área da saúde. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar médico geriatra, eu perguntei, o que faz o médico geriatra? Não é? Perfeito. E aí depois, quando a gente foi conversando contigo e as coisas foram acontecendo, a gente fica pensando, por que eu vou pegar um médico geriátrica? Sim, tem que pegar, claro, só aos 80 anos. Porque ficou uma aura de que a geriatria, nossa, você está com médico geriatra, é só para as pessoas de idade, que já estão dobrando o cabo da Boa Esperança. Não seria legal nós termos um médico geriatra bem lá no início da nossa vida? Perfeito, Quero falar Lisete. sobre isso. Perfeito. Sabe, Lisete, que quando eu terminei minhas residências médicas, né, Santa Casa, na PUC, de geriatria, me formei em Porto Alegre, e eu vim para Caxias do Sul, voltei para cá, né, eu fiz faculdade de residência, tudo lá. Quando eu voltei para cá, eu era o geriatra de idosos, né? Então, o dia a dia de consultório era tratamento de osteoporose, de demências, de idosos frágeis, mas, Lisete, um fenômeno interessante foi acontecendo. Os colegas médicos foram percebendo, né, que o geriatra ele é um bom clínico, afinal de contas a gente faz a residência também em clínica médica, e os filhos desses pacientes idosos, eles vinham na consulta e, nossa, o que esse médico está falando faz sentido. Foi o que aconteceu lá em casa. Eu preciso... Faz sentido. Exato. Eu também ter esse tipo de orientação mais cedo, não esperar a osteoporose aparecer. O que eu tenho que fazer agora com 50 anos para não ter esse problema que a minha mãe, que meu pai está tendo agora, esse quadro de demência, esse quadro de aterosclerose, infarto, derrame. Porque essas doenças crônicas, Lisete, elas não vêm de um dia para o outro. Sim, elas não, tipo assim, você completou 70 anos, então a partir de hoje, de presente de aniversário, eu vou te dar uma arteriosclerose, eu vou te dar uma demência. Esse tipo de doença crônico-degenerativa do envelhecimento são doenças de lenta evolução e elas levam anos, décadas, né? O paciente que tem um diagnóstico de Alzheimer com 80, pode ter certeza, o acúmulo da proteína beta-amiloide, que é uma proteína mal dobrada, que se acumula ali entre os neurônios e é a causa, né? O marcador fisiopatológico do Alzheimer. Essa pessoa, ela começou a acumular beta-amiloide com 50. Ou seja... Beta-amiloide... Isso. Esse é um monstro? Esse é uma das causas do Alzheimer, né? Proteína beta-amiloide, né? Extracelular, é uma proteína mal dobrada, que ela se acumula, e depois a fosforilação da proteína tal, agora eu já estou entrando em termos muito técnico intracelular. Mas o que eu queria chamar a atenção, né? Tirando como um exemplo o Alzheimer, é que esse tipo de doença, se a pessoa tem um diagnóstico 80, aquilo começou com 50, 60, pessoal. Vejam a importância da gente, o quanto antes, atuar na prevenção desse tipo de situação. E aí já que estamos falando nisso, eu vou aproveitar todos os ganchos possíveis. É possível, porque eu já entrevistei muito sobre isso, a gente lê muito, a gente vê programas de televisão com especialistas, com fulano falando, com exames, com isso, mas ainda não temos a cura do Alzheimer. Ainda não. Depois que ele já está bem lá instalado. Perfeito. Ele está lá, está instalado. Eu já fiz aqui, inclusive, entrevistas com pessoas portadoras de Alzheimer no início e depoimentos. Uma conhecida que a mãe dela teve aqueles bem agressivos, com 50 anos e viveu pouco tempo. Tem aqueles que vivem durante 15, 20 anos com Alzheimer. E claro que nos últimos anos
mais intensamente, aí já comprometendo outros órgãos, etc. Perfeito. Bom, não temos a cura ainda. Não temos a cura. Não temos a cura. Mas temos o quê? Que é isso que eu quero saber. Não temos a cura. Mas temos o quê no mercado? Prevenção. Prevenção. Então, Eu quero que tu fale de prevenção e eu quero saber o seguinte. A pessoa que está nos ouvindo aqui agora, e são milhares de ouvintes da Rádio Caxias, teve o pai, teve a mãe, a avó, o avô com Alzheimer, tem uma propensão genética familiar ou não tem nada a ver? Vamos lá, então. Vamos por parte. Eu vou responder todas as perguntas, Lisete, e as curiosidades dos ouvintes, né? Primeiro, as demências em geral, e Alzheimer é uma das doenças que causam demência, tá? Demência é um termo guarda-chuva, então quando o paciente tem uma perda cognitiva e isso repercute na capacidade de executar os atos do dia a dia, a gente chama de demência. Alzheimer é a doença mais prevalente que causa demência, assim como demência cerebrovascular e outras demências que existem, são dezenas de doenças que causam demência, certo? A demência é uma doença, como eu disse antes, esse termo é muito importante, pessoal, da gente entender, crônico-degenerativa, ou seja, são doenças crônicas, elas têm uma evolução de anos, décadas, tá? E elas assim vão contigo pro resto da vida. Perfeito. Elas te acompanham sempre. E doenças crônico-degenerativas, de maneira geral, elas não são curáveis, elas são gerenciáveis. Eu costumo brincar, às vezes, no consultório, que uma grande diferença entre o médico geriatra e o médico pediatra é que o pediatra, ele está ambientado com cura, né? A criança vai lá, tá com uma otite, tá com uma diarreia, tá com isso. E a gente vai, né, o pediatra vai intervir para curar aquelas condições. Obviamente, eu estou fazendo um resumo muito simplificado. Em geriatria, é muito difícil a gente falar cura de doenças. A gente não cura diabetes, a gente não cura insuficiência cardíaca, a gente não cura demência, a gente não cura osteoporose. A gente trata. Logo, pessoal, se a gente não tem a possibilidade de curar uma doença crônica, não uma doença aguda, o que nos sobra? O que nos sobra é prevenção. Certo? E eu não estou dizendo também que gerenciar uma doença crônica não tenha benefícios bastante razoáveis e adequados. Um paciente com Alzheimer, nós temos medicamentos para alentecer a evolução. Paciente com osteoporose, a gente vai tratar e a gente vai prevenir fraturas, obviamente, mas curar, a gente não fala em doenças crônico-degenerativas. Logo, pessoal, quem está me ouvindo e tem meia idade, você que está ouvindo agora, você tem 40, 50, 60 anos, agora é a hora da prevenção, porque o tempo está a teu favor da gente agir. E quanto mais precoce, melhor. Mas, Lisete, antes tarde do que mais tarde. Tá? A vida, infelizmente, é só daqui para frente. Do que mais tarde. Perfeito. Gostei dessa, deixa eu pensar sobre isso. Antes tarde do que mais tarde. Quanto antes a gente ter postura preventiva, dá tempo melhor. Ainda. Sempre dá tempo. A postura que a gente fazia aqui no Persona durante tantos anos era sempre trabalhar a prevenção. Tá, mas aqui o que eu faço? Aqui o que eu posso fazer? Aqui eu posso cuidar da alimentação, atividade física, ter uma vida razoavelmente regrada, saudável, né? Perfeito. Isso. Mas tem algumas situações que vêm de sopetão. Por exemplo, para nós mulheres, o câncer de mama. Perfeito. Tem casos em que não há ninguém da família e ela teve câncer de mama. Tem casos em que a mãe teve, ou a avó teve, ou alguém da família. Alguns casos extremamente agressivos, com 6 meses de vida, e mesmo fazendo os exames anuais, que aí entramos na prevenção. Que graças a Deus está ficando mais raro esses tumores mais agressivos. Mais agressivos. A medicina está evoluindo no tratamento. O ano passado eu entrevistei 2 aqui no Outubro Rosa, com 34 anos. Sim. Precoces. Esses casos de câncer de mama precoce geralmente são mais agressivos do que mulheres mais idosas. Então, bom, mas aí a relação que eu quis fazer é nesse sentido, né? Há um componente nas doenças genético muito forte, não? Toda doença tem um componente genético e toda doença tem um componente ambiental. O que quer dizer ambiental? São aqueles fatores externos que a gente pode modular. Tomando como exemplo o câncer de mama. Um fator de risco para câncer de mama é a resistência insulínica, tá?
Obviamente teremos câncer de mama que são basicamente genéticos, uma mulher mais jovem, mas o câncer de mama na mulher mais idosa, e não estou falando só de mama, pessoal, tá? Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de pâncreas, câncer de cérebro, né, os glioblastomas. Muitos destes tumores e vários outros aqui que eu não vou me lembrar, tem como fator de risco, por exemplo, a resistência insulínica, que é uma condição ocasionada pelo consumo exagerado e inadequado de carboidrato processado e refinado, que vai levar a uma obesidade visceral, uma gordura nas vísceras do lado de dentro, né? No pâncreas, no fígado, ao redor do coração, ao redor do intestino. E essa condição de resistência insulínica, ou seja, a insulina não funciona direito, vai levar a um aumento da glicose, diabetes, né? Vai levar a um aumento de risco de Alzheimer, de todos esses cânceres que a gente falou, de aterosclerose e de várias outras doenças crônico-degenerativas do envelhecimento. Então, sim, tem como a gente reduzir uma mulher de meia idade o seu risco de ter câncer de mama tendo um estilo de vida saudável. Obviamente haverá um componente genético. Tá? Aí que também entra a importância do rastreamento de vários cânceres. Câncer para que... Perfeito. Câncer de mama nós temos rastreamento. A gente pode fazer mamografia anual ou bienial, né, que é a cada 2 anos, para detectar muito precocemente e conseguir aumentar as chances de sucesso. E são muito altas. São altas. Se detectado com né, precocemente, sim, as chances de cura muito elevadas. Assim, então, como câncer de intestino, Lisete, vários, tá? Né? Vários cânceres. Câncer de próstata, evoluindo muito essa questão também, né? Da detecção muito precoce, né? Tá a colonoscopia. Colonoscopia é algo absolutamente importante. A partir de que idade? 45 anos, as sociedades médicas já recomendam. Caracas. 45 anos, tá? A recomendação era 50, pessoal. Sabe por que baixou para 45 agora, questão de 2 anos? Pela tamanha elevação da incidência e prevalência do câncer de intestino. Câncer de intestino hoje mata tanto quanto câncer de mama e próstata. Gente, isso é muito sério, né? Muito sério, doutor Denner. A partir dos 45 anos, pessoal, tem que homens e mulheres. Perguntar para o seu médico sobre rastreamento de câncer de intestino. Seja com a colonoscopia, que é o método é o melhor, tá? Não só o mais tradicional, porque ele é um método diagnóstico e terapêutico, né, Lisete? O endoscopista ele encontra um pólipo, aquilo poderia ser uma lesão pré-maligna, aquilo é retirado, ou seja, o mal é cortado pela raiz. Mas também quem, enfim, às vezes tem alguma contraindicação, também hoje evoluiu muito a pesquisa de sangue oculto nas fezes, pesquisa imunológica. Então nós temos outras modalidades de rastreio de câncer de intestino também. O importante é fazer. Tem que fazer. Gente, vocês estão entendendo tudo? Isso aqui tá corrido, porque eu quero aproveitar demais a presença dele. Claro que eu vou fazer ele voltar aqui no Persona. Ele vai Será um prazer, sempre. Vai ficar me devendo essa. Mas só para a gente fechar esse capítulo e para o intervalo, eu tenho várias perguntas aqui, porque quando a gente fala em demência, a gente tem que falar do Parkinson também, não? Também uma outra doença crônico-degenerativa. A gente tem que falar da osteoporose, a gente tem que falar de arteriosclerose. Quero falar do herpes. Da vacina, agora parece ter uma vacina. Maravilha. Eu comentei aqui para o Dr. Denner, quando eu entrei no ar, eu tenho uma amiga muito querida, muito amada, e com uma energia muito positiva, mas ela passou agora o último ano bem ruim, e nos últimos 6 meses com o marido muito mal, muito ruim, e muito tempo no hospital. Ele veio a óbito agora, acho que tem um mês e pouco. Me encontrei com ela esta semana mesmo, e ela me disse: Lise, além de tudo isso, ainda eu estou com esse herpes zoster. Zoster. É zoster. Zoster. Isto. Eu digo, não acredito. Diz ela, sim, tem vacina. Bom, gente, tudo isso com a presença hoje aqui do médico geriatra, Dr. Denner Lisotti Reck. Que pena que eu não tenho mais 30 anos. Eu já estaria lá. Mas ainda, como é que é tempo do tempo? Como é que você falou? Antes tarde do que mais tarde. Antes tarde do que mais tarde. Elisete, entenderam? O mais jovem que tu podes ser na vida é agora. É agora. Porque amanhã já não sou mais tão jovem quanto hoje.
Amanhã é mais outro jovem que eu posso dia. estar é hoje. É hoje, gente, o intervalo só pra gente tomar um cafezinho. A gente volta em seguidinha. Até já. Você está sintonizado na Rádio Caxias. Nós estamos em live também pelo YouTube. Entra lá no YouTube e digita Rádio Caxias ao vivo. E entra ao vivo e lá na live também vocês podem deixar o seu recado. Hoje a conversa importante para a área da saúde aqui com a presença do Dr. Denner Lisotti, REC, médico geriatra, sobre muitas coisas e aquela primeira análise e avaliação. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui no ar. Matheus, olhe, vamos lá? Ai, não é aqui, é aqui, ó. Bom dia, Lisete. Estou aqui grudada no teu programa, ouvindo eles falar. Ele, além de estudioso, ele conhece tanto as pessoas que ele atende, que é um espetáculo ouvir ele falar. Ele dá uma aula em cada consulta. Parabéns pelo teu programa, parabéns por ele estar aí. Um abração dele. Viu? Eu fiz questão da nossa Magda Torresini, que é uma criatura maravilhosa, né? Lindíssima, um grande abraço, muito carinhoso, um beijo pra ti, Magda. A Magda Corsetti Torresini, que também a nossa prof, né, de português, faz um trabalho muito querido, fez um trabalho muito querido nas últimas 2 edições da Festa da Uva e sempre muito com espírito muito comunitário assim também. Obrigada por estar com a gente, né? Vamos falando aqui então rapidamente. O Jaime Rocha, nosso querido Jaime, manda um recado para cá e ele diz: Elisete, tudo bem? Fiz a vacina da herpes esta semana, R$1.600, são 2 doses, carinha, né, diz ele, muita cara. Então vamos falar do herpes zoster, olha que é um, né, zoster. Tem um S ali no Vírus meio. varicela zoster, é a causa dessa doença. Então, eu dei o exemplo dessa minha amiga que teve um abalo fortíssimo emocional com a perda do marido, sofreu bastante nos últimos tempos, durante 6 meses, e ela disse: Elisete, só me faltava agora, tô com herpes. Tá ruim, dói, coça, é um horror. É um horror, tá? Vamos lá. Quando a gente tem contato com esse vírus, a primeira vez da vida, a gente chama a doença, geralmente a gente é criança e a gente tem contato com o vírus por gotículas respiratórias. E o nome da doença, pessoal, é varicela, certo? Ou catapora. Tá? Nós temos estudos de soroprevalência no Brasil, 94% da população brasileira teve contato com o vírus varicela zoster. Acontece, Lisete, que este vírus, ele não é curado, ele fica no nosso corpo, numa forma inativa, como se fosse um esporo. E ele é um vírus, assim como todo vírus da família herpes, que eles gostam muito de sistema nervoso, central e periférico. Veja bem, pessoal, risco de encefalite e meningite. O vírus zoster, ele gosta muito de raízes nervosas. E ele fica ali, numa forma inativa. Então a pessoa tem o contato com o vírus lá na infância, cura da catapora, e o vírus fica. Nós, provavelmente aqui 95, quase todo mundo que está ouvindo esse programa, eu, todos, nós temos o vírus em algum lugar do corpo, a gente não sabe onde é, em alguma raiz nervosa. Quando a gente envelhece, pessoal, quando a gente tem alguma doença que baixa a nossa imunidade, por exemplo, diabetes, quem vive com HIV, quem tem doenças hematológicas, né? Quem usa alguns tipos de medicamentos que pode comprometer a imunidade, o vírus se aproveita dessa oportunidade de imunidade ruim e ele prolifera novamente. No entanto, agora as vesículazinhas de catapora que antes tinham pelo corpo inteiro, uma criança, às vezes tem muita gente que tem até cicatriz, né? Olha, aqui foi minha catapora quando era pequeno, né? No entanto, as vesículazinhas que são características da catapora, elas vão estar apenas numa faixa de pele, que a gente chama de dermátomo, cuja essa faixa de pele, aquele nervo que o vírus está infectado e que agora ele reativou, ele é responsável. Então essa faixa de pele inervada pelo nervo comprometido pela raiz nervosa
vai ser acometido e a gente chama essa doença, vai ser geralmente uma faixa de herpes zoster, certo? É uma reativação da catapora da nossa infância. Lado bom, o tratamento ele não é muito efetivo e ele é caro, tá? Então, Jaime, olha só, uma pessoa que tem herpes zoster, o tratamento, né, que é a ciclovir, valaciclovir, fanciclovir, para tratamento de zoster é uma dose muito maior do que tratar herpes simples. E, Jaime, especialmente para ti, o tratamento ele custa mais ou menos R$700, porque são doses altas de antivirais. E ele não tem uma garantia de que vai tratar e vai prevenir as complicações do herpes zoster. E as complicações, Lisete, elas são muito significativas, tá? Por exemplo, a tua amiga, que tu bem descreveu, ela pode ter uma condição chamada neuralgia pós-herpética. Aquele nervo, pessoal, ele fica irritado, ele fica inflamado. E aquela faixa de pele, onde é que ele, né, é responsável pela inervação, vai ter uma dor muito excruciante, muito chata, muito difícil de tratar. A gente não consegue tratar com esses tratamentos convencionais. Ou seja, a vacina seria a melhor opção. Perfeito. Jaime, gasta na vacina. Pronto, você já gastou. Gasta, é isso. vale a pena, pessoal. Quem a partir tem condições, de que idade né? toma vacina? E, só para complementar, assim, né, Elisete, só para que essa neuralgia pós-herpética ela é muito debilitante. Se não, às vezes tem neuralgia, por exemplo, pega um nervo trigêmeo, né? Pega a parte oftálmica do trigêmeo, então a pessoa tem vesículas aqui em cima do andar superior da face. A pessoa pode perder a visão, a pessoa pode perder a audição, pode ter zumbido crônico. Nossa. Se pega o nervo vestíbulo coclear, se pega nervo facial, pode ter uma paralisia facial, né, que fica com a boca torta, que as pessoas diziam. Então, existem várias complicações. Meningite, encefalite, não é só o cobreiro, né, que as pessoas chamam, que é a faixa de pele acometida, tá? Parte boa, pessoal. Nós temos uma vacina, sim, tá? Nós temos uma vacina atualmente, uma vacina de vírus inativada, e ela tem uma eficácia, pessoal, foi uma verdadeira revolução, assim, em quem estuda vacinas, né, no ambiente da vacinologia, de mais de 90% de prevenir herpes zoster. Ou seja, a chance em vida de alguém ter herpes zoster é em torno de 30%. 30%. 30% de quem está escutando este programa agora vai ter herpes zoster se não fizer a vacina. Quem já teve, porque eu conheço vários casos. Quem já teve, poderá ter novamente? Pode ter de novo, não descarta. Quem já teve, pode fazer a vacina. Pode fazer a vacina. Uma boa pergunta. Perguntas e Deve, respostas tá? aqui. Isso, porque eu vou mandar recado para algumas pessoas que eu sei que já tiveram e sofreram muito. E sofre demais. Muito. Sofre demais, tá? Então, Jaime, já fez uma dose, já fez as duas doses. São 2 doses. A intervalo de 2 tempo? meses. 2 meses. Perfeito. Elisete, não, ele quer dizer que carinha, claro, eu te entendi, né, Jaime? Eu sei que o Jaime é um super querido. Né? Mas eu acredito que o Jaime se confundiu um pouquinho, é 1.600 as 2 doses, tá, pessoal? Em torno de R$700, R$800 a dose, tá? Ele diz que é mais para as pessoas que não têm condições. Infelizmente, ainda não é contemplada, né, no calendário do Programa Nacional de Imunizações. Infelizmente, tá? E uma parte boa dessa vacina, Jaime, tá? Ela é cara, pessoal que está ouvindo, mas ela dura muito tempo, tá? Nós temos dados de 11 anos de acompanhamento com uma manutenção de eficácia de mais de 80%. Ou seja, provavelmente, Jaime, tu gastou agora e tu nunca mais vai gastar nessa vacina na vida. E digo mais, pessoal, tá? Olha bem o que eu vou falar agora, é muito forte. Eu realmente acredito que essa vacina, ela é uma das estratégias para prevenir Alzheimer, fazendo o link que a gente fez agora há pouco. Eu disse que o vírus herpes, todos eles da família herpes, eles são vírus neurotrópicos, eles geram neuroinflamação. E assim como o vírus da gripe, pessoal, e assim como o vírus SARS-CoV, que é o do Covid, tá? Neuroinflamação, uma das consequências é produção daquela proteínazinha que a gente falou do nome esquisito antes, beta-amiloide. E acúmulo de beta-amiloide é doença de Alzheimer. E nós temos um estudo, pessoal, veja bem, de semana passada, numa das revistas de divulgação científica mais prestigiadas do mundo, a Nature, fazendo um link de vacina de zoster, a vacina antiga que nós tínhamos, que não era tão eficaz quanto essa nova, era Zostavax, não existe mais, reduzindo o risco de Alzheimer em quem fez. Era um estudo de amostra populacional no país de Gales, né, que é um dos países que compõe o Reino Unido,
com uma redução de diagnósticos de Alzheimer de 20%. Veja bem. Nossa, é muito sério isso. Em 11 anos de acompanhamento, Tá? Então, muito assim, bom no sentido de traz essa vantagem alento adicional, pessoal, tá? Se protejam. Vírus Covid, vírus influenza e vírus de família herpes, eles geram neuroinflamação e eles são potenciais riscos para a doença de Alzheimer. Tá? Tem um estudo texano com vacinas da gripe também sugerindo uma redução de diagnóstico de Alzheimer quem faz vacinas da gripe, pessoal. Não caiam nessa lorota de que vacina é isso, aquilo. Vacinas, elas são estudadas, elas passam por revisões sistemáticas, elas passam por aprovação, né, das entidades, que nem o FDA americana, a nossa Anvisa no Brasil. Assim, a gente ouviu muita bobagem também durante a pandemia, durante isso, durante aquilo. E tem muita gente aqui, eu trouxe um médico pneumologista. Mas eu fiz a vacina da gripe e na semana seguinte eu gripei. Bom, você pode ter gripado por outros vírus e poderia ter sido muito mais forte e não foi também porque você estava vacinada. A função da vacina da gripe não ela tem uma eficácia em torno de 60% de reduzir diagnóstico de gripe. Vai reduzir a chance. E quem é vacinado geralmente não evolui para casos graves, pessoal. E gripe mata. Todo ano morre idosos pelas UTIs por aí. Agora é a temporada de gripe e temporada do vírus essencial respiratório, que é um outro vírus que também tem vacina já disponível. Agora, começa em abril e vai até outubro. Todo ano morre idosos por causa dessas condições. Eu faço todos os anos vacina de gripe. Ping-pong aqui, ó. A Nádia está perguntando o que eu perguntaria. Ela disse que ela quer fazer hoje essa vacina. Precisa de receita médica? Precisa de receita médica. Tem marca? Só existe uma vacina disponível, uma vacina chamada Shingrix. E precisa de receita médica? Precisa de receita médica porque existem contraindicações absolutas. Isso tem que ser avaliado com cada médico, né? Alguém está grávido, tem não sei o quê. Perfeito. Diversas condições. Isso tem que ser avaliado, precisa de prescrição médica. Certa. A Graziella quer saber o seguinte: depois de quanto tempo que passou, você poderá fazer a vacina? Que passou, ela quer dizer, a pessoa que teve herpes... Recomendação em bula, né? Quer dizer, se está na bula é o que a Anvisa, a nossa agência regulatória, estudou e aprovou, é 6 meses depois. Você passou pelo herpes, 6 meses depois é que você poderá fazer a vacina. Zoster ou cobreiro, 6 meses depois faz a vacina. Tá. O Fernando pergunta o seguinte: ele fez uma luz pulsada na pele, sabe? Essas, acho que são estéticas, né, Fernando? E ele diz que estourou o herpes ali, no local, porque diminui a imunidade da pele ou a sensibilidade, talvez. Ele está querendo entender, o Luiz Fernando aqui. Perfeitamente, né? Pode ter gerado um dano inflamatório localizado que acabou sendo uma oportunidade para esse vírus se replicar, né? Voltar à atividade e ocasionar a doença, tá? Tá certo. Deixa eu perguntar mais aqui, meus ouvintes, então... Aí a vacina do Zoster, pessoal, ela está licenciada para pessoas acima de 50 anos. Quem tiver mais de 50 anos, converse com o seu médico. Não apenas o Zoster, tá, pessoal? Zoster, Covid, difteria, tétano, coqueluche. Tivemos um surto de coqueluche no Brasil ano passado, em idosos, eu estou dizendo. Vírus essencial respiratório, hepatite B, estou me lembrando aqui, pneumonias, né? Pneumocócicas, temos vacina. Então existem vacinas, febre amarela, temos vacinas, existe um calendário vacinal da pessoa idosa. Isso tem que ser revisado com o seu médico. Certo. Antes de ir para o intervalo e correndo, o Lucas quer saber o seguinte: se o Motore, cúrcuma longa, isto indicado como anti-inflamatório natural, auxilia os quadros inflamatórios degenerativos também, isso que ele quer saber. Boa pergunta, tá? Evidência científica, ela é ainda inconclusiva. Alguns estudos mostram melhora de dor, principalmente em osteoartrose, que é uma degeneração ali das cartilagens que compõem o joelho, tá? E outros estudos negativos. Eu acho que é uma tentativa. Quem tem dor, quem tem artrose, pode ser tentado, né? Assim como diversos outros viscos, suplementos, colágeno, ácido hialurônico, glicosamina, condroitina, mas infelizmente, Lucas, né? Infelizmente, não temos uma evidência robusta de benefício. Tem gente que toma de tudo, né? Toma e não resolve muito. Mas o Milton até disse, Elisete, tem, no caso dele, né? No caso dele, ele tem uma
o corpo dele tem uma alta tolerância ou imunidade a muitas doenças. E ele quer saber se isso realmente procede, tem a ver, por exemplo, assim, desde Covid que ele não pegou para outras patologias, infecções. Deve ser a estrutura genética dele ou a genética da tua família. Que bom. É muito boa. Que bom, Deve possivelmente esse ouvinte é uma pessoa muito saudável, se alimenta direitinho, come proteínas, não tem resistência insulínica, dorme bem, faz atividade física. Isso é garantia de imunidade boa. Não existe shot de imunidade, não existe nada dessa babogeira. Mas tem uma Isso é genética. garantia. Tem gente que tem uma genética forte. Tem a ver, existe susceptibilidades individuais genéticas a determinados vírus, mas isso não é uma garantia de que isso vai continuar. Sim. Né? Esse ouvinte, ele vai envelhecer e a imunidade não vai mais ser a mesma. Existe uma situação que a gente chama de imunossenescência. O sistema imunológico envelhece também. A qualidade das células de defesa, a produção de anticorpos, ela vai diminuindo no envelhecimento. Ou seja, que bom que até hoje deu sorte. Né? Deu sorte, até mérito dele, de ter um estilo de vida saudável. Mas isso não é garantia. Também envelhece. Perfeito. A gente não os vê, a gente só vê as rugas e cabelos brancos externos, mas internamente envelhecemos. Eu quero falar um pouquinho sobre Parkinson também, sobre outras questões, e depois bem no finalzinho, que a gente já está chegando quase no finalzinho, tá? Além daquele tradicional que a gente já sabe, tá? Comer bem, fazer atividade física, não fumar, não tomar muito álcool ou não sei o quê. Tá, mas além disso... O básico que funciona. Tá, é o básico que funciona, mas vai lá que deve ter um segredinho aí que tu vai me contar. Matheus, eu tenho que fazer intervalo, né? Eu volto em seguidinho, até já. Para 53 minutos, mas agora é ping-pong japonês. Aquele que você não vê a bolinha na mesa? Vamos lá, Sabe Lisete. aquele que não vê a bolinha na mesa? Sem enrolação. E o Parkinson, hein? É uma doença muito prevalente, mais ou menos 2% da população idosa tem Parkinson, tá? Não é apenas uma doença motora, não é apenas tremor, rigidez, né, alteração de marcha, desequilíbrio, tem várias outras sintomas associados, alterações de sono, perda de olfato, tá? Não é uma doença que tem cura, se caracteriza pelo acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína, tá? E dá pra gente manejar e ofertar uma boa qualidade de vida para quem é. Dá pra manejar, porque eu assisti uma matéria domingo no Fantástico com o Dr. Drauzio, que estava no Instituto de Neurologia em São Paulo, justamente fazendo uma cirurgia no cérebro. Perfeito. Com estimulador cerebral profundo. Estimulador para primeiro parar aquelas tremedeiras e coisas assim. Enfim, então há um início de um processo, mas até chegar para toda a população, tchau e bênção, né? Porque pensa quanto tempo demora para chegar na população. Tem a pergunta aqui de um ouvinte ou uma ouvinte, de um ouvinte. Herpes genital é zoster também? Não. Geralmente herpes labial e herpes genital é a mesma família do vírus, mas é herpes simples tipo 1 e herpes simples tipo 2 no caso genital. Mas é a mesma família de vírus. Dá para fazer a vacina da gripe junto com a da herpes ou melhor em dias separados? Existem tabelas de compatibilidades. Agora não vou me recordar de cabeça. Qualquer posto de saúde ou as clínicas de vacinações, eles têm as tabelinhas de compatibilidade. De maneira geral, eu até gosto de fazer separado, porque às vezes a pessoa tem um efeito adverso, alguma coisa, a gente consegue identificar qual a vacina que ocasionou. Tá? Mas existe também a questão da oportunidade vacinal e as clínicas de vacinação, elas sabem direitinho, tem as tabelinhas de quais são compatíveis. Luiz quer saber o seguinte, bom dia Lisete, e o canabidiol funciona? Essa é uma pergunta... É uma pergunta boa, né, né Luiz? Boa, você né? queria encrespar aqui o Semana passada hoje, estava no Congresso Brasileiro de Geriatria em Belo Horizonte, né? E eu diria que foi uma fonte de grandes discussões, de mesas redondas, né? De maneira geral, estudos pequenos, né? De uma qualidade metodológica não ideal, tá? E com resultados conflitantes, tá? Alguns com os resultados positivos, estudos pequenos, outros negativos, ou seja, é uma terapêutica que sim, que a gente pode pensar, porque nós temos evidência de segurança, no entanto, eficácia terapêutica ainda é muito limitado. Dependendo da indicação, dor crônica, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, sintomas comportamentais, demência, a gente tem que tentar utilizar aquelas tratamentos já preconizados que nós temos uma evidência de benefício. E isso
será, portanto, né, o canabidiol, um tratamento de segunda linha, que vai ter o seu espaço sim, dependendo do paciente. Segunda linha. Segunda linha. Sim, é uma terapêutica. Perfeito, complementar, assim, complementar. Com nível de evidência, infelizmente, pessoal, ainda não ideal. Mas pode ser tentado, dependendo do caso. Infelizmente, o relógio, ele não me ajuda, né? Porque eu tenho um minutinho aqui para encerrar o Persona hoje e eu tenho que ser mais disciplinada aqui com os horários. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Não encerramos a nossa conversa. Estamos apenas abrindo um capítulo da nossa conversa anual aqui em 2025 com o Dr. Denner Lisotti Reck, médico geriatra, mas que a gente pode falar sobre muito tudo e entender como as coisas funcionam. Porque o importante é o conhecimento, o saber. Aí a gente conhece, sabe como se cuidar, como manusear isso, e para isso a gente precisa ouvir a voz de quem estuda. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Lisete, pelas tuas gentis palavras. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer estar em outras oportunidades. Você não se formou só em medicina, tem muitos que só se formam em medicina. A pessoa tem que se formar e tem que ficar estudando, assim como nós fazemos na nossa atividade. Medicina é dedicação plena. Estudar medicina para mim é um hobby, não é uma obrigação. Eu praticamente respiro medicina, né? Leio medicina, isso aí. Você gosta da tua atividade? A gente vai pra praia, a gente tá escutando, tô correndo podcast médico, vou ler de noite algum livro relacionado, né? Quando a gente gosta, a gente faz com amor e a gente acaba tendo resultados nisso também. E essa é uma dica para os estudantes de medicina. Se o estudante de medicina, ele não é o pai, é a mãe que disse para fazer medicina, ele não tem uma verdadeira paixão, curiosidade inerente por aquilo, não faça medicina. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Obrigada, Dr. Denner, muito obrigada por estar com a gente. Eu, claro, vou ficando por aqui com a edição do Persona desta quinta-feira na